Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulos 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. 2 Reis 6. Eliseu faz flutuar um machado. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos dali cada um de nós uma viga, e construamos ali uma sala em que habitemos. Ide, respondeu-lhes ele. Mas vem também tu com os teus servos, ajuntou um deles. Eu irei, disse ele. E partiu com eles, chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Ora, estando um deles a cortar uma árvore, eis que o seu machado caiu na água. Ah, meu senhor, exclamou ele, porque o machado era emprestado. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Ele mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou-o na água, e o machado veio à tona. Tira-o, disse ele. O homem estendeu a mão e tomou-o. O exército arameu é ferido de cegueira. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com os seus servos e disse-lhes: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem, e o rei acautelou-se não apenas uma ou duas vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou seus servos e disse-lhes: Não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto do rei de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. Ide, disse o rei, e vede onde ele está, para que eu o mande prender. Disseram ao rei: Ele está agora em Dotã. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe: Ai, meu senhor! Que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entretanto, os sírios desciam para ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Feri de cegueira estes homens. E o Senhor, ouvindo a prece de Eliseu, feriu-os de cegueira. Eliseu disse-lhes: Não é por aqui o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, vou conduzir-vos ao homem que buscais. E levou-os a Samaria. Tendo eles entrado em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abri os olhos desses homens para que vejam. O Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam em Samaria. O rei de Israel, tendo-os visto, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Não, respondeu ele, fere aos que capturares com tua espada e teu arco. A estes, porém, dá-lhes pão e água, para que restaurem as forças e voltem em seguida para junto de seu senhor. O rei mandou que se lhes servisse um grande banquete, e depois que acabaram de comer e beber, deixou-os em liberdade, e eles voltaram para o seu soberano. E a partir de então, os guerrilheiros sírios cessaram as suas incursões nas terras de Israel. Fome durante o cerco de Samaria. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e subiu para pôr cerco diante de Samaria. A fome alastrou-se pela cidade e o cerco foi tão rude que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um quer de grãos, 5 ciclos de prata. Um dia em que o rei circulava pela muralha, uma mulher gritou-lhe: Socorre-me, ó rei, meu senhor. O rei respondeu-lhe: Se o Senhor não te salva, com que te poderei eu socorrer? Porventura com a eira ou com o lagar? E ajuntou: Que te aconteceu? Ela respondeu: Esta mulher, que aqui vês, disse-me:
dá-me o teu filho, para o comermos hoje. Cozemos então o meu filho e o comemos. No dia seguinte, quando eu lhe disse, dá-me o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o que lhe dizia a mulher, o rei rasgou as vestes. Que Deus me trate com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu achava-se em sua casa, e os anciãos sentados com ele. O rei se fizera preceder por um emissário. Não tinha ainda acabado de falar, quando o mensageiro se apresentou diante dele e disse-lhe: quando um tão grande mal nos vem do Senhor, que poderei eu esperar ainda? 2 Reis 7. Eliseu disse-lhe: ouvi o que diz o Senhor. Amanhã, a esta mesma hora, uma medida de flor de farinha valerá um ciclo à porta de Samaria, e 2 medidas de cevada, também um ciclo. O oficial, em cujo braço se apoiava o rei, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível semelhante coisa? Tu o verás com os teus olhos, respondeu Eliseu, mas não comerás. O cerco. Ora, estavam 4 leprosos à porta da cidade, os quais disseram entre si: por que ficarmos nós aqui até morrermos? Se formos para a cidade, morreremos, porque reina a fome ali. Ao anoitecer partiram para o acampamento dos sírios, mas, ao chegarem aos limites do acampamento, viram que não havia mais ninguém. O Senhor tinha feito ouvir no acampamento dos sírios um estrondo de carros, de cavalaria e de um grande exército, e disseram uns aos outros: isso é certamente o rei de Israel que assalariou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios. Levantaram-se, pois, ao anoitecer, e fugiram, deixando ali suas tendas, cavalos, jumentos, abandonando o acampamento tal como estava, e só cuidando de salvar a própria vida. Os leprosos, pois, chegando à extremidade do acampamento, entraram numa tenda, e, depois de terem comido e bebido, tomaram consigo ouro, prata e vestes, que foram esconder para si, voltaram em seguida e entraram noutra tenda, e esconderam também o que puderam carregar dali. Então disseram um para o outro: não está bem o que fazemos. Foram e contaram o sucedido aos guardas da porta da cidade, dizendo-lhes: entramos no acampamento dos sírios, não há ali ninguém, nenhuma voz humana sequer, só há cavalos, jumentos amarrados e as tendas tais como foram levantadas. Os guardas da porta deram sinais e a boa nova foi levada ao interior do palácio real. Era noite. Mas um dos servos do rei tomou a palavra: tomemos 5 dos cavalos que nos restam e mandemo-los para ver o que a sua sorte será a de todo o povo de Israel que ficou, e que vai perecer. Escolheram 2 carros com os cavalos, e o rei os enviou para seguirem as pisadas do exército sírio, dizendo-lhes: ide ver. Eles seguiram os rastros dos sírios até o Jordão. Todo o caminho estava repleto de vestes e outros objetos que os sírios tinham abandonado em sua precipitação. Os mensageiros voltaram e contaram-no ao rei. Saiu então o povo e pilhou o acampamento dos sírios, e vendeu-se uma medida de flor de farinha por um ciclo, e igualmente por um ciclo 2 medidas de cevada, como o Senhor o dissera. O rei confiara a guarda da porta oficial em cujo braço se apoiava, mas a porta, com os empurrões do povo, caiu e o povo o esmagou. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta mesma hora, 2 medidas de cevada valerão um ciclo à porta de Samaria, e uma medida de flor de farinha, um ciclo igualmente. E o oficial tinha respondido ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível tal coisa? Ao que Eliseu replicara: tu o verás, com os teus olhos, mas não comerás. Foi o que lhe aconteceu. O povo o atropelou à porta, e ele morreu. 2 Reis 8. Eliseu dissera à mulher, cujo filho ele ressuscitara: parte com todos os teus, e habita no estrangeiro, porque o Senhor fez vir a fome, e ela virá sobre a terra durante 7 anos.
Esta mulher fez o que lhe disse o homem de Deus, emigrou com sua família e habitou 7 anos na terra dos filisteus. Passados os 7 anos, voltou da terra dos filisteus e foi falar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. O rei estava conversando com Giese, servo do homem de Deus, e pedia-lhe que lhe contasse os prodígios que Eliseu tinha feito. Giese estava justamente contando como Eliseu havia ressuscitado um morto, quando a mulher, cujo filho ressuscitara, chegou para implorar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. Giese exclamou: ó rei, meu senhor! Eis a mulher com o filho que Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, e esta narrou-lhe o acontecido. Então o rei fê-la acompanhar por um eunuco com a seguinte ordem: fez-lhe restituir tudo o que lhe pertence, assim como todos os rendimentos de sua terra, desde o dia em que ela a deixou até o dia de hoje. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Avisaram-no, dizendo: o homem de Deus está aqui. Disse então o rei a Rezael: toma contigo um presente e vai ao encontro do homem de Deus, consultarás o Senhor, por seu intermédio, se sairei vivo desta enfermidade. Rezael partiu e foi ao encontro do homem de Deus, levando consigo presentes, o que havia de melhor em Damasco, em 40 camelos carregados. Chegando aonde ele estava, disse-lhe: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me ter contigo para perguntar-te se sairá vivo de sua enfermidade. Eliseu respondeu-lhe: vai e dize-lhe que ele será certamente curado, mas o Senhor revelou-me que ele morrerá. Depois o homem de Deus olhou-o fixamente, de modo que Rezael se sentiu perturbado. Por que chora o meu senhor? Perguntou Rezael. Ele respondeu: porque sei os males que farás aos israelitas. Incendiarás as suas cidades fortes, passarás ao fio da espada os seus jovens, esmagarás as suas crianças e rasgarás pelo meio o ventre de suas mulheres grávidas. Será o teu servo porventura um cão? Disse-lhe Rezael, para fazer tais coisas? Eliseu respondeu: o Senhor mostrou-me numa visão que serás rei da Síria. Deixando Eliseu, voltou Rezael para junto de seu amo, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Disse-me, respondeu ele, que serás certamente curado. No dia seguinte, Rezael tomou uma cobertura, molhou-a em água e aplicou-a sobre o rosto do rei, e este morreu, e Rezael sucedeu-lhe no trono. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jorão, filho de Josafá, tornou-se rei de Judá. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou pelos caminhos dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, cuja filha desposou, e fez o mal aos olhos do Senhor. Apesar disso, o Senhor não quis destruir a casa de Judá, por causa de Davi, seu servo, a quem prometera conservar sempre uma lâmpada na sua descendência. No tempo de Jorão, os edomitas sacudiram o jugo de Judá e constituíram um rei para si. Jorão foi à ceira com todos os seus carros, e, durante a noite, feriu os edomitas que o tinham cercado. E assim Edom sacudiu o jugo de Judá até o dia de hoje. Naquele mesmo tempo, Libná libertou-se igualmente. Os outros atos e grandes feitos de Jorão estão consignados no livro das crônicas dos reis de Judá. Jorão adormeceu com os seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. Seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Ocosias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Ocosias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália, e era filha, neta, de Anri, rei de Israel. Andou nos caminhos da casa de Acabe e fez o mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque ele era aliado. Saiu com Jorão, filho de Acabe, a combater Rezael, rei da Síria, em Ramon de Galaade, e foi ferido pelos sírios. E voltou então a Jezrael para se curar dos ferimentos recebidos dos sírios no combate contra Rezael.
rei da Síria, Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo. 2 Reis 9. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: Põe o teu cinto e parte para Ramô de Galaade com este frasco de óleo. Ali chegando, procurarás Jeú, filho de Josafá, filho de Nansi, aproximar-te-ás dele, fá-lo-ás levantar-se do meio de seus irmãos e o conduzirás a um aposento retirado. Tomarás então o frasco de óleo e lhe o derramarás na cabeça, dizendo: Isto diz o Senhor, sagro-te rei de Israel, depois abrirás a porta e fugirás sem demora. O jovem servo do profeta partiu para Ramô de Galaade. Quando lá chegou, os chefes do exército estavam sentados em reunião, e disse: General, tenho uma palavra a dizer-te. Jeú perguntou: A qual de nós? A ti, general, respondeu ele. E Jeú, levantando-se, entrou na casa. O jovem derramou-lhe então o óleo na cabeça, dizendo: Isto diz o Senhor, sagro-te rei de Israel, o povo do Senhor. Ferirás a casa de Acabe, teu soberano, e vingarás o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Cortarei da casa de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei da casa de Acabe o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aí acento agudo A. E Jezabel será devorada pelos cães no solo de Jezrael. Não haverá ninguém que a sepulte. Dizendo isso, o jovem abriu a porta e fugiu. Quando Jeú voltou para junto dos oficiais de seu soberano, estes perguntaram-lhe: Tudo vai bem? Por que te veio ver esse louco? Ele respondeu-lhes: Vós bem conheceis esse homem, e a sua maneira de falar. Mentira, exclamaram eles. Levantaram-se então imediatamente e, tomando cada qual o seu manto, estenderam-no aos seus pés, em cima dos degraus, e tocaram a trombeta, gritando: Jeú é rei. Jeú, filho de Josafá, filho de Nansi, conspirou contra Jorão, no tempo em que Jorão, com todo Israel, defendia Ramô de Galaade contra Rezael, rei da Síria. Jorão tinha voltado a Jezrael para se curar dos ferimentos recebidos dos sírios, quando combatia contra Rezael, rei da Síria. Se esta é a vossa vontade, disse Jeú, ninguém fuja da cidade para ir dar a notícia a Jezrael. E Jeú subiu para o seu carro, partiu para Jezrael, onde Jorão, que estava de cama, recebia a visita de Ocosias, rei de Judá. A sentinela que estava no alto da torre de Jezrael, viu aproximar-se a tropa de Jeú e anunciou: Vejo aproximar-se uma tropa. Jorão disse: Toma um carro e manda alguém ao seu encontro para perguntar se tudo vai bem. Chegando o cavaleiro junto de Jeú, disse: O rei manda perguntar se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú: Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: O mensageiro chegou a ele, mas não volta. O rei mandou um segundo cavaleiro, que se apresentou a Jeú, dizendo: O rei manda saber se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú: Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: Também este chegou até eles, mas não volta. Pela maneira de conduzir o carro, parece que é Jeú, filho de Nansi, ele corre como um louco. Preparai o meu carro, disse Jorão. Atrelaram os cavalos ao carro de Jorão, rei de Israel, e este partiu com Ocosias, rei de Judá, cada um em seu carro, para se encontrarem com Jeú, e o encontraram no campo de Nabote de Jezrael. Ao vê-lo, Jorão perguntou-lhe: Tudo vai bem, Jeú? Como poderá ir tudo bem, enquanto durar a prostituição e a magia de Jezabel, tua mãe? Então Jorão voltou as rédeas e fugiu, gritando a Ocosias: Traição, Ocosias! Mas Jeú, retesando o arco, atingiu Jorão entre as espáduas, de modo que a flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto no seu carro. Jeú disse ao seu oficial Badacer: Toma-o e joga-o no campo de Nabote de Jezrael.
Tão certo como ontem vi correr o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos. Palavra do Senhor, pagar-te-ei com a mesma moeda, neste mesmo campo, palavra do Senhor. Assim, pois, toma-o e joga-o neste campo, como o disse o Senhor. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu para as bandas de Bet-Gan. Jeú lançou-se a persegui-lo, gritando, também ele. Feriram-no em seu carro na subida de Gur, perto de Geblaão. Ele fugiu para Magedo, e morreu ali. Seus servos transportaram-no para Jerusalém em seu carro e sepultaram-no em seu túmulo com seus irmãos, na cidade de Davi. Ocosias tornara-se rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Jeú fez a sua entrada em Jezrael. Jezabel, ao sabê-lo, pintou os olhos, adornou a cabeça e pôs-se a olhar, à janela. Quando Jeú entrou pela porta, ela disse-lhe, como vais, Zanri, assassino de seu amo? Jeú levantou os olhos para a janela e disse, quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 eunucos inclinaram-se e olharam para ele. Atirai-a, daí abaixo, disse ele. Jogaram-na, e seu sangue salpicou as paredes e os cavalos. Jeú entrou, depois de ter comido e bebido, disse, ide ver aquela mulher maldita, e sepultai-a, porque ela é de sangue real. Foram para sepultá-la, mas só encontraram dela o crânio, os pés e as palmas das mãos. Quando voltaram para dizê-lo a Jeú, este disse, foi justamente este o oráculo que o Senhor pronunciou pela boca de seu servo Elias, o tesbita, no solo de Jezrael os cães devorarão a carne de Jezabel. E seu cadáver estará sobre a terra como esterco derramado, de sorte que não se poderá dizer que era ela. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Paz e bênçãos a todos.